Graças a Deus. O texto áudio da nossa lição já vai nos dizer assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios 2:20. A verdade prática desta lição é: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Amém? A leitura bíblica em classe está em Efésios 2, do versículo 20 ao 22, que diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus capítulo 7, versículos 24 ao 27, diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Que textos extraordinários! Que o Espírito Santo, através dessa lição, possa lhes revelar coisas extraordinárias nesta manhã de domingo, graças a Deus. Nós temos um objetivo nessa lição, que é de ensinar que Cristo é a base da igreja, e nós estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Também temos aqui os objetivos específicos em cada tópico, de explicitar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas o Novo, ele habita em nós por meio do Espírito Santo. Também temos o objetivo de apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas, e refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Extraordinário. Partindo então para a introdução, diz assim: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. Aqui em Efésios, no capítulo 2, versículos 13 e 19, vai nos dizer isso. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. Você vê que coisa linda? Nós vamos entender daqui a pouquinho alguns detalhes sobre a construção do templo, e que eu até sugiro que todos possam ler lá em 1 Reis, do capítulo 5 ao capítulo 9, vai estar toda essa preparação do templo, a separação das coisas, a edificação, cada coisa no seu lugar, e depois a glória de Deus que se revela. O próprio Salomão fazendo menção de que Deus não habita, nem tem como fazer casa para Deus habitar, mas ele faz uma casa simbólica para convidar a presença de Deus a se manifestar, e dá certo. Deus aprova aquele ato, porque é assim que Deus faz, Deus aprova. Quando você convida Deus para fazer parte da tua história, ele entra em ação, mesmo sendo tão grande. A presença de Deus, ela é maior do que o próprio universo, mas é coisa linda. Então nós vamos entender que nós estamos como aquele templo físico outrora estava, nós estamos em construção. Levou 20 anos para Salomão construir de fato o templo, e agora nós estamos em construção. Eu não sei quantos anos você já está na presença de Deus, mas é uma construção. Logo, nós vamos deixando algumas coisas para trás, e o velho homem vai morrendo todos os dias, pouquinho por pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Então nós vamos vendo uma grande transformação ocorrer, né, em nossas vidas de fato. E é isso que é o extraordinário. Essa construção, ela vai sendo feita, aprimorada, preparada, santificada, e o Espírito Santo da promessa
Ele nos ajuda. É isso que é maravilhoso. Ele vai nos ensinando, vai nos ajudando, ele vai revelando a sua grande obra a nós todos e a nossa vocação, que é de servir a Deus, né? Cada um na sua chamada, mas servir a Deus. E para que a gente chegue naquele dia, nos apresentamos como obreiros preparados e nos apresentamos como ovelhas santificadas ao nosso Deus. Amém? Então, é um edifício em construção. Nunca esqueça disso. Está lá aqui em Efésios 2:21, você vê essa referência. A pedra angular dessa edificação é Cristo. E o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Então você vê que a pedra principal aqui, a angular, é a pedra principal. Ela é Cristo. Não tem como. Então a glória da transformação que ocorre em nós, ela é do Senhor. A glória pertence ao Senhor. E o que é a argamassa, assim, o concreto, a ferragem ali que segura toda a estrutura, ela é de fato a doutrina. E essa doutrina, que é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas, é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, a qual nós estamos pregando, ensinando, buscando doutrinar a nós e aos irmãos na sã doutrina, é esta palavra que vai nos construir dia após dia, nos colocar o caráter cristão, o caráter de Cristo, a nova identidade. Nós somos uma sociedade dentro da sociedade. Nós somos a igreja do Senhor. Então nós somos uma sociedade retirada do mundo para habitar no meio do mundo e fazendo uma grande diferença, né? Odiando e detestando as práticas da maldade, mas amando e louvando a Deus pelas práticas da verdade, porque esse é o caráter da igreja, é um caráter transformado. Amém? Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo do Senhor, a morada do Altíssimo. A referência está em Efésios 2:22, e nesta lição estudaremos cada um destes aspectos, né? Então aqui a primeira síntese diz assim: um edifício espiritual, o santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. Lá em 1 Reis, no capítulo 8, versículos 16 ao 20, podemos ver isso, e vamos ver. E vamos ver para que a gente possa entender um pouquinho destas coisas. 1 Reis, capítulo 8 aqui, né? Os versículos são 16 ao 20, que vai nos dizer assim: desde o dia em que eu tirei o meu povo Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa a fim de ali estabelecer o meu nome, mas escolhi Davi para que presidisse sobre o meu povo Israel. Ora, Davi, meu pai, propusera em seu coração construir um templo ao nome do Senhor, o Deus de Israel. O Senhor, porém, disse a Davi meu pai: por que propuseste o teu coração construir um templo ao meu nome? Bem fizeste em propor no teu coração. Todavia, tu não o construirás, mas teu filho. Primeiro você vê que Deus aprova. E o templo, Davi, sabendo que Deus não tem como habitar em templos, ele falou: o templo vai ser para que o teu nome seja manifesto, para que as pessoas venham invocar o teu nome, né? Porque pelo menos o teu nome é possível de trazê-lo para habitar aqui. Então, olha que coisa linda. Então Deus aprova. Deus fala assim para ele no versículo 18 ali, ó: por que você propôs no seu coração construir um templo ao meu nome? Mas aí Deus está dizendo assim, ó: bem fizeste em o propor no teu coração. Que coisa linda, né? Talvez você esteja propondo servir a Deus na tua vida, e Deus está dizendo aqui, ó: por que você propôs fazer isso? Tá certo. Eu aprovo. Eu aprovo. A atitude é uma atitude nobre. Só que às vezes a execução, Deus não quer que execute da forma que nós propusemos. Então a proposta é boa e Deus quer.
Deus quer que de alguma forma a gente execute ou a gente leve o povo a executar tais coisas. Mas então, aqui nós vamos ver agora que Deus vai dar uma diretriz para Davi. Mesmo sendo aprovado em sua atitude, Deus rejeita que ele faça. Então Deus vai falar assim: agora você vai instruir outra pessoa para fazer no teu lugar. Olha que coisa linda. Todavia, tu não o construirás, mas teu filho, que sair dos teus lombos, construirá o templo ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como falou o Senhor, e construí um templo ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Amém? E aí você vai ver que ali ele construiu um lugar para a arca, né, para representar realmente o testemunho dos profetas aqui. Mas isso revela o exclusivismo de um povo, onde Deus chama um povo, que na época eram judeus apenas, para ser o seu povo particular, separado de dentre todas as nações da terra. Então, em meio a toda a humanidade, no Velho Testamento, Israel era o povo predileto, era o povo preferido, era o povo eleito. Não era simplesmente porque eles tinham uma aparência que Deus se alegrava, não, era porque Deus quis escolhê-los. Irmão, Deus não faz uma escolha na ótica humana, Deus faz uma escolha na ótica divina. Ele vê futuro. Deus não vê apenas passado ou presente, Deus vê futuro. Deus não vê apenas as imitações que nós vemos, a falta da capacidade que nós vivemos vendo. Deus vê futuro. Então, ele escolhe para projetar para o futuro. Então, Deus já projetou, já fez uma projeção em cima. Só que, claro, sempre, nunca em tudo isso, Deus vai obrigar o homem a ser aquilo que ele escolheu para o homem ser. Deus escolhe o homem para ser um povo particular, mas o homem ainda pode desviar-se do Senhor e escolher seu próprio caminho. Então, aí é com ele, né? É entre ele mesmo e Deus. Porém, Deus escolheu na época os judeus, né, para ser o seu povo exclusivo. E aqui o exclusivismo está revelado. Foi em Davi que Deus fez uma promessa e de Davi Deus vem fazendo outras promessas. Só que aqui nós vamos ver agora a proibição dos estrangeiros acessarem o templo. Era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Por que era um motivo de inimizade? Estudamos na aula passada, né? Porque os gentios não eram um povo eleito, tinham seus costumes, então Deus ele precisa criar uma nova nação, por assim dizer, né? Uma nação dentro de todas elas, que é a igreja, né? Deus precisa criar um novo povo, um novo sistema, mas ainda na época não era criada. Mas isso já é uma referência para o paganismo. Nós não podemos nos envolver com o paganismo, trazer o paganismo para as coisas santíssimas. Todos hoje, o pior homem da terra tem acesso a entrar no templo e adorar o Senhor, receber o Santo dos Santos, não tem mais uma cortina. Agora, o altar, cada vez que alguém levanta a pregação, a palavra é liberada. Todos estão ali para ouvir. E Deus, ele coloca, a misericórdia dele é tão grande, que o seu Espírito serve como que fosse uma cortina, uma blindagem, para nos impedir de ser fulminados diante do Santo, diante da sua própria presença. Ele mesmo nos guarda da sua presença, porque se ele revelar a sua presença para nós, de verdade, e principalmente para os piores pecadores, mas para todos os homens, ele destrói o ser humano, porque a santidade de Deus é tão poderosa que a Bíblia diz que ele é fogo consumidor. Ele consome. Então, ele é tremendo. Então, ele mesmo manda o seu Espírito nos proteger. Mas, então todos têm acesso a chegar e ouvir a presença, ver a presença e senti-la. Mas andar nos caminhos de Deus é diferente. Não podemos nos misturar com esse paganismo todo. Não podemos nos misturar com esse, como na época eram os gentios, nós não podemos se misturar com os povos da terra que têm esses costumes pagãos, essas doutrinas pagãs, esses mitos, rituais loucos. Não, nós temos que nos separar destas obras. Então, por isso que aqui tem essa referência no Velho Testamento. E eles não entravam no santo. Os gentios não podiam entrar no templo porque o templo era santo, era para um povo particular.
Ao reconciliar ambos os povos, em Cristo no caso, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja, lá em Efésios 2, 18 e 19. Assim, o templo judaico, perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Vamos ver então agora qual é o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. Efésios 2, 22. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter Deus, né? 1 Reis 8, 27. Olha lá aqui, no 8, no versículo 27, vai dizer: na verdade, porém, habitaria Deus na terra. Os céus e a terra, e até os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos este templo que eu construí. Incrível, né? É porque Deus é imensurável. Quando você começa a falar de Deus, você começa a perceber quão longe você está dele, mas e quão perto ao mesmo tempo ele se faz de nós. Mas essa distância nos revela a grandeza de Deus. Quando você olha para os céus, como o salmista no Salmo 8 diz, quando eu olho para os céus, a obra dos teus dedos, para a lua e as estrelas, o que é o homem? O que é o homem? Para que o Senhor o conheça. Ou o filho do homem, para que o Senhor o visite. Contudo, de honra e de glória os coroaste. Né? Esses são os escolhidos, que Deus está coroando de honra e de glória. São aqueles que se deixaram ser tocados pela maravilhosa graça. Então, amados, veja bem, como poderia Salomão conter a presença de Deus dentro de um templo? Ele sabia que era impossível, mas Deus podia derramar uma gotinha. Ele sabia também que a misericórdia de Deus é extraordinária e que Deus já tinha aprovado em Davi. E por saber essas coisas, ele falou: pera, vai dar certo, vai dar certo. Então eu quero dizer uma coisa para você, abrir um parênteses para dizer assim, ó, se você tem projetos na presença de Deus, calma, vai dar certo. Voltando para o ensino. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo de Jerusalém não poderia conter a presença de Deus. E reafirma a instrução de Estevão em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos 7:48 e também conferir em Atos 17:24. Pulando esse texto, desse modo os crentes, judeus ou gentios, tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita. 1 Coríntios 3:16. Vamos ver 1 Coríntios 3:16 aqui. 1 Coríntios 3:16, estamos aqui explanando a lição 8 da nossa EBD, que traz sobre o título Edificado sobre o Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Eu vou ler de novo. Não sabeis vós que o santuário de Deus, que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo estava exortando acerca da responsabilidade dos pregadores na igreja de Corinto. Responsabilidade. Sabe qual é a maior responsabilidade que nós, embaixadores de Deus, temos? Mostrar para a humanidade que nós somos a morada de Deus, a morada de Deus. Uma parcela da glória está em nós. Ele depositou glória, ele depositou poder, ele depositou vida, ele depositou esperança, ele depositou repúdio pelo pecado, ele depositou força para vencer todo o mal, ele depositou poder para expulsar demônios. Então as pessoas precisam saber disso, que olhando para nós, que servimos a Deus, que de fato Deus está em nós. É difícil servir
Como eu já disse no início, na introdução ali, nós estamos em construção, então não é da noite para o dia. É difícil todo mundo se mostrar preparado da noite para o dia, mas Deus vem capacitando mediante tua entrega, mediante tua busca. Então, olha que coisa extraordinária. Paulo está mostrando a responsabilidade para as pessoas, mas nós estamos vendo aqui agora que o santuário somos nós, o santuário. A igreja local, eu quero abrir um parênteses para dizer o que representa a igreja local. A igreja local é onde Deus escolheu para pôr o seu nome também. Só que a igreja local, ela tem um culto diferenciado. Por isso que temos que orar a Deus para que esse mal passe de uma vez, a gente possa reunir os crentes. Porque na igreja local, todos os dias de culto, temos palavra, temos ensino, temos culto de avivamento, temos culto do círculo de oração, temos culto de avivamento, de Pentecostes, temos culto de missões, temos culto de doutrina, temos culto da mocidade jovem, temos culto de crianças, temos culto de varões. Irmãos, são tantos tipos de culto. Tudo para quê? Ministrar a palavra de Deus, doutrinar o povo segundo o fundamento dos apóstolos e dos profetas, levar a verdade para o povo, ensinar a palavra, e isso faz o quê? A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. A maioria das pessoas que mesmo sendo templo, santuário do Altíssimo, hoje, nesse momento que vivemos essa pandemia tão maldita que assola essa terra, que nós vamos vencê-la pelo poder que há no nome de Jesus. A ciência vai sim solucionar problemas, mas nós não cremos nela. Oramos para que ela seja instrumento de Deus para nós, mas nós cremos em Deus. Nossa vida e nossa fé está devota, a nossa fidelidade, ela pertence a Cristo e não a estas coisas. Mas temos que orar, porque nesse momento, a maioria desses que são templo do Espírito Santo se esqueceram disso, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a maioria está na onde agora? Assistindo Netflix. Assistindo, não que você não pode assistir, tem um lazer, tem o teu lazer, mas eu não quero nem ficar falando disso, porque eu não vou ficar passando a mão na cabeça. Isso aqui é uma escola bíblica dominical, é aplicação da palavra, é direcionamento pela palavra. Aliás, eu já quero dizer que nós estamos abençoados pelo nosso pastor Wilson, que está aqui nos assistindo, a executar este trabalho que é tão pesado, porque é o ensino da palavra, mas que é tão maravilhoso, porque ao mesmo tempo você vê a graça de Deus se manifestar e Deus fará coisas na sua vida aí. Deus vai fazer você receber vitória aí. Por essa palavra, Deus vai animar você para caminhar mais uma milha aí, em nome do Senhor Jesus, receba isso. Mas nesse momento as pessoas se esqueceram que são santuário, estão se deixando levar pelas coisas da vida, e sabe o que está acontecendo? Estão ficando depressivas, estão ficando desordeiras, desobedientes, nem se comunica mais com os cristãos. Por quê? Porque as trevas ela não se mistura com a luz. Então a trevas começa a tomar essas pessoas, estão tomando. Tem crentes, tem obreiros de várias denominações que estão deixando esfriar o seu. E não adianta, porque eles vão se autodefender dizendo, peraí, tá errado isso aí, porque eu sou crente, acabou. Quanto mais as pessoas mostram, tentando se defender dessas coisas, mais você vê o quanto elas estão longe do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele é tremendo. O Espírito Santo de Deus, ele mostra o fruto que tem naquela árvore. E o fruto que tem naquela árvore não é a prosperidade financeira, não. É a prosperidade espiritual que reflete em todas as outras áreas da nossa vida. Então, o santuário de Deus, ele não serve para outra coisa a não ser para revelar a presença, a esperança, a glória de Deus. E não é para quando você ter uma oportunidade de evangelizar uma pessoa ou outra, porque isso aí é obrigação. É o tempo todo. É agora nessa live, é daqui a pouco aí na sua casa, é nos grupos aí da igreja, do WhatsApp, é na hora de conversar com os irmãos, é na hora de você comer e se lembrar que tem irmãos da igreja, faz uma ligação. E aí, irmão, tá tudo bem com você? Entendeu? Então, santuário do Altíssimo. As pessoas se esqueceram que são santuário do Altíssimo. A presença de Deus está depositada no homem.
mas ele retira. Ele não habita o tempo todo, não. Então, nós estamos vendo que, né, o Estevão disse isso, Salomão disse isso, Paulo disse isso aqui no 1 Coríntios 3,16, e agora eu preciso ler o que Pedro disse aqui, 1 Pedro 2,5. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Olha o que Pedro vai dizer aqui no capítulo 2, versículo 5, quando ele está dizendo que Jesus é a pedra viva. Vós também, como pedras vivas. Jesus é a pedra viva. Agora o cristão é o pequeno Cristo e ele está dizendo o quê? Vós também, como pedras vivas. Vocês são edificados como casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes a Deus sacrifícios espirituais aceitáveis. A Deus por Jesus Cristo. Olha lá. Pois na Escritura diz, vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Quer vitória? É agora. Creia na pedra angular, a pedra principal, a pedra que é realmente serve de alicerce para segurar. Ela é o eixo que segura toda a estrutura. Jesus é essa pedra e nós somos aquelas pedrinhas vivas que servem de colunas. Então você é uma coluna, uma pequena coluna dessa obra, um outro é ali, o outro é lá, o outro é ali, um é aqui na Assembleia de Deus, o outro é naquela outra igreja. E então nós somos todos pedras vivas. Pedras vivas. Não se esqueça disso, que tudo que estiver ao seu redor tem que ser estabilizado, porque você é uma pedra. Porque você serve de base. Você serve de base. Pedro está revelando isso. Jesus é a base principal, mas vocês também servem de base. Então, o santuário do Altíssimo representa não só a presença, mas representa que essa presença tem que manifestar como base sólida, para que pessoas creiam em Deus e sejam estruturadas pela palavra de Deus. Então, fechando, o templo local, que é a igreja, a congregação, onde nós congregamos, a sede, onde nós temos a igreja mãe e tudo mais, é o ajuntamento desse corpo todo. E quando junta esse corpo, que está em várias bases, mas quando se junta, meu irmão, isso aqui é como pegar carvão e botar ali no meio de uma chama. As brasas vão começar a pegar fogo, pegar fogo, pegar fogo. E serve para quê? O carvão para fazer um churrasco bem gostoso, correto? Então serve para trazer alegria. Quando nós se ajuntamos, Deus manda o seu fogo consumidor, consumir o pecado que está entre nós e nos trazer alegria. Por isso que no meio da igreja alguns saltam, alguns gritam, alguns pulam, alguns falam em línguas, outros são batizados pelo Espírito Santo, outros profetizam em meio à igreja, outros começam a marchar, alguns começam a dar glória a Deus alto, outros começam a chorar, uns começam a bater palma. Quando estão tocando seus instrumentos, algum de repente começa a tocar e começa a ser cheio do Espírito Santo. Quando alguém começa a pregar e começa a ficar, e parece que está enlouquecido, mas não é. É porque a glória de Deus se manifestou e está trazendo alegria, porque a nossa alma está saltando de alegria na presença desse Deus tão grande. Amém? Então o templo local serve para nos fortalecer e nos encher de alegria, para continuarmos individualmente sendo templo do Altíssimo aonde a gente vai, sendo santuário do Altíssimo. Por isso, irmãos, acompanhem nossas lives enquanto não podemos abrir o nosso culto público. Acompanhem nossas lives aqui na igreja local, apoie o trabalho da igreja local, que está apoiado pela nossa sede e pelo nosso pastor Wilson Braz. Apoie o nosso trabalho local. Apoie, daqui a pouco vai abrir isso aqui. E daqui a pouco a gente vai chegar com força, vai chegar com glória. Daqui a pouco a gente vai chegar dando glória a Deus, vocês vão chegar saltando e pulando na presença de Deus ali na igreja. Evangelize com as lives da nossa igreja local, mostre a força da nossa igreja local, mostre que nós somos um corpo bem ajustado em nome de Jesus. Aliás, vamos já ver o que é um corpo bem ajustado logo mais essa lição. O terceiro tópico desta síntese é a pedra angular. Agora vamos falar especificamente da pedra angular, que é linda esse assunto. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício
requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante, ou pedra principal, e aqui já não dá espaço para que ninguém se ache o melhor na igreja, né? Apesar de ter que um respeitar o ministério do outro, a chamada, a posição, o respeito, acho que a educação e o respeito nunca podem faltar entre nós, né? Até porque uma pessoa submissa, ela cresce. É por isso que nós chegamos cada vez mais longe, porque nós estamos dispostos a ser obedientes, submissos, como o meu pastor bem sabe sobre ao meu respeito. Então, a gente luta por essa submissão, para que a gente possa construir de fato um ministério sólido, né? É assim que eu aprendi, graças a Deus. E olha só, então Jesus é a pedra principal, né? A pedra que está representando, essa pedra angular representando essa pedra principal que é Jesus. Ó, ela era posta no canto do prédio. Às vezes não fica nem visível ali na entrada de destaque, né? Para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Olha só que coisa linda, né? Ela serve para muita coisa. Serve para ser a pedra, ela é a pedra principal, ela é posta no canto, ela serve para sustentar o alicerce, serve para unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Isso é Jesus. É Jesus quem faz essa obra funcionar. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo de Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Você sabe o que é um monólito? Meu irmão, 12 metros de comprimento. Monólito. Aqui na época, quando você olha para as pirâmides do Egito, o que você imagina? Como que podem ter feito aquelas pirâmides? Com que tecnologia? Hoje, a tecnologia, eu assisto, às vezes, eu gosto muito de assistir coisas assim. Eu assisto, às vezes, sobre o espaço, nem vou falar muito assim, porque é que eu gosto de conhecer coisas. E ficar vendo a loucura e comparar com a Bíblia. Eu sou curioso. E aí você vê que como eles podem ter construído aquelas pedras. A ciência hoje, ela diz que seria impossível homens, sem o auxílio de extraterrestres alienígenas, terem feito as pirâmides do Egito, por exemplo, porque os blocos são muito grandes. Mas aqui com Salomão, nós vamos ver que o templo foi construído com blocos também grandes, mas possível ser feito por homens. Mas existe uma pedra. Essa pedra vai, lógico, aponta para Jesus, mas olha que coisa linda, esse monólito é uma pedra. É uma pedra escavada de 12 metros de comprimento, meu irmão. São 12 metros de comprimento. Ela foi escavada quadrada, certinho, é um retângulo comprido. E essa pedra é a que era a base, era uma das bases principais daquele templo em Jerusalém. Olha a estrutura que Salomão faz. Então ele me põe esta pedra. Por isso que quando você vai ler lá de 1 Reis, do capítulo 5 ao capítulo 9, você vai ver que quando na construção do templo ninguém se ouvia barulho de martelo. Porque eles não escavaram ali, eles escavaram lá na mineração deles, as pedras, lavraram as pedras, prepararam lá. A estrutura foi tão extraordinária que eles prepararam lá na mineração e trouxeram apenas para serem encaixadas em seu devido lugar. Logo, nós também já temos um apontamento bíblico para provar que ninguém chega executando nada na casa de Deus. Todos têm que passar por uma preparação, na onde? No campo, para então chegar no templo e executar o seu trabalho, porque ali é só a execução, ali é só a conclusão, a execução é fora, o preparo é fora, você se prepara fora do templo, dando testemunho, se afastando das coisas do mal, sendo um exemplo, buscando conhecimento, lendo livros, orando, jejuando, sendo amigo dos irmãos, buscando ter amizade com a igreja. E então você chega no culto público e você dá o teu louvor. Então, essas pedras eram lavradas longe. Olha o que está mostrando aqui. Foi achada nas escavações do templo de Jerusalém, o templo de Salomão, uma pedra, um monólito de 12 metros de comprimento. Gente, olha que estrutura extraordinária. Isso revela o quê? Revela Deus. Revela quem Deus é. É um Deus extraordinário.
ele é loucura. Ele é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Estudamos na aula passada. Para os que não creem no Messias, o Jesus que nós servimos, que é o único Deus verdadeiro, essas pessoas não têm ideia de quem Deus é. Mas essa pedra que, pasme os que não creem, mas esta pedra se revela a você, se revela a mim, dizendo, tem um espacinho aqui, ó, pode colar em mim e eu faço a diferença na tua vida. Que coisa linda. Então, partindo aqui, Cristo, a pedra principal. Então, nós estamos vendo que a pedra angular é ele, o edifício só é fundado por causa dele. Mas agora nós vamos entender. A identificação, aqui no quarto tópico desta síntese, a identificação de Cristo como pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Salmos 118, versículo 22. Ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina. Marcos, a cabeça da esquina. Marcos capítulo 12 e versículo 10. Vamos ver o que diz Marcos. Marcos capítulo 2. Louvado seja Deus por todas as coisas. Ainda dá tempo de você compartilhar e evangelizar alguém, viu? Marcos capítulo 12, perdão, não é capítulo 2. Capítulo 12, como diz o carioca, capítulo 12, e o versículo de número 10. Ele vai nos dizer assim: ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram foi posta por pedra angular. Aí no 11 diz, isso foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Eita glória! Irmã Marli, Deus abençoe, está aí com a gente. Então você vê que coisa extraordinária. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo, a pedra principal, aí lá em Atos 4:11, 1 Pedro 2:7, está essa referência. Olha, portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. Então, ele é quem, olha que coisa linda, ele fez a edificação, ele preparou tudo e ele mesmo é a pedra que sustenta tudo. Ele é a pedra, mas o Espírito dele habita em quem? Nas pedrinhas vivas que somos nós, para que sejamos nele também alicerce, para que sirvamos de base para muitos outros. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão da Montanha, aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Mateus 7:24. E nós vamos ler lá no Código de Leis, no último capítulo deste novo Código de Leis, né, onde Jesus ele completa a lei, que é Mateus 7, versículo 24, diz assim: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Olha o que ele vai dizer para quem edifica a sua vida em Cristo. Desceu a chuva, essa tempestade que nós estamos vivendo aí, meu irmão. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Coisa linda. Então você pode receber muita pancada. Dói, você vai chorar, você vai sofrer nessa vida, vai passar dificuldades por amor do nome do Senhor, até porque o sol também nasce para todos, tanto faz, todo mundo vai sentir dores, mas quem serve a Deus, obviamente, psicologicamente será muito oprimido, porque sempre vai ter aquilo, não, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. E quem fica olhando para isso, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso, ele sente um jugo pesado servir a Deus. Mas quando você para. Não é uma questão de eu não posso, eu não quero fazer. É uma questão de aonde eu vou morar daqui a alguns dias. Daqui a alguns dias eu vou habitar eternamente nas alturas. Eu serei liberto deste mundo mal.
Eu serei livre das tentações e pecados, nunca mais vou ter condenação se eu abrir mão dessas coisas, e vale a pena. Então, quando você enxerga assim, você vê a glória de Deus. Mas quando você fica pensando, nossa, mas não tem nada a ver isso aí que ele está falando, eu posso fazer sim, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer aquilo outro, não tem nada a ver. Nossa, você é louco, olha as coisas que você está dizendo. O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu posso assistir esse tipo de filme, eu posso beber isso, eu posso caminhar sim com esse tipo de pessoa. Mas eu digo para você afirmadamente, você pode mesmo, faça. É a tua vontade? Siga a tua vontade. O que eu posso fazer? Nem Deus vai te proibir. Só que olha o que vai acontecer com você que não ouve essas palavras, que é do Senhor, não minha. Versículo 26. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato que construiu sua casa sobre areia, ou seja, sobre o diabo. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Então a mesma coisa sucedeu para as duas. Para uma, não houve quem pudesse derrotá-la, mas para a outra, e foi grande a sua queda. Aí Jesus termina. Terminando Jesus de proferir essas palavras, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino. Irmão, não adianta, todo mundo fica maravilhado, você prestou atenção ali, a multidão ficou maravilhada, mas essa mesma multidão vai negar Jesus. Porque assim, o povo quando está ouvindo a pregação, muitas vezes, nossa, aleluia, glória, mas não adianta, tem que ser pedra viva, precisa ser uma pequena pedra viva, precisa ser o que Pedro disse, vocês são sacerdócio real, precisa ser verdadeiramente o templo do Espírito Santo, a videira, um raminho da videira verdadeira. Então, sim, você morará nas alturas e aqui não será abalado nem confundido jamais, em o nome de Jesus. A síntese desse primeiro tópico diz assim: em Cristo, um novo conceito do santuário é construído. Os crentes são comparados a um edifício espiritual onde Cristo é a pedra principal. Lembrando, estamos em construção. Nós vamos agora para a segunda síntese, o fundamento, os apóstolos e os profetas. O conceito de apóstolos. O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. Então, apóstolo significa isso, enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo. Na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Hebreus 3:1. Vamos ler Hebreus 3:1 e ver o que está dizendo lá. Em Hebreus 3:1. Graças a Deus. Hebreus está na Bíblia, amados? Aqui, ó. Hebreus capítulo 3, versículo 1, a respeito desta missão. Diz assim: pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, fixai a mente em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, ou seja, o mensageiro. Jesus é o mensageiro, ali está concordando. Jesus é o mensageiro da nossa confissão. Confessamos a Jesus? Por quê? Porque ele é o mensageiro da palavra. Ele revelou a palavra pelo seu Espírito Santo. Então, Jesus primeiro pregou lá naquele tempo e agora continua nos revelando pela a luz da Bíblia. E o Espírito Santo nos dá o discernimento para a gente entendê-la, não com opiniões formadas em atos pagãos, em culturas mundanas, mas em doutrinas bíblicas. Nós precisamos seguir a sã doutrina da palavra. Logo, Jesus é o mensageiro. E olha o que vai dizer aqui. Nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Lá em Mateus 10, do versículo 2 ao 5, e Marcos capítulo 6, 30 e Lucas 6, 13. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição do nosso Senhor. Mas eu quero ler aqui, pelo menos o Mateus 10, para que vocês vejam realmente esta chamada. Eu já abri Lucas aqui, vamos então em Lucas. Lucas 6, 13. Lucas 6, versículo 13 diz assim:
Ao amanhecer, chamou os discípulos e escolheu 12 dentre eles. Ou seja, tinha uma multidão, mas ele escolheu desses discípulos 12, a quem também deu o nome de apóstolos. Entenderam? Então, Jesus chamou, separou e deu o nome de apóstolo. Vocês, a partir de agora, são mensageiros. Vocês serão mensageiros. Então, cada um que é mensageiro de Cristo é um apóstolo. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor, em Atos 1, 21 e 22. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Isso lá na frente, ele não caminhou com Cristo, mas Jesus se revelou a ele. 1 Coríntios 15, versículo 8 e 9, e Romanos 1 e 1 vai nos constatar esses fatos. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruírem a igreja. Atos capítulo 6, versículo 2 ao 4. Atos capítulo 6, vamos entender isso aqui agora. Os versículos são do 2 ao 4. Então os 12, convocando os diáconos, disseram: não é certo que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre essa tarefa. Nós, porém, continuaremos na oração e no ministério da palavra. Você vê que aqui eles chamam, instruem homens que já são cheios do Espírito Santo, ou seja, Deus já marcou e já os escolheu. Então eles já têm uma marca. Eles não foram escolhidos assim porque não tinha quem escolher. Eles foram escolhidos porque Deus encheu eles do Espírito Santo e de sabedoria. Lembrando que daí Paulo, lá em 1 Timóteo 3, vai explicar o que é o ministério do diácono. É um homem apto para ensinar, tem que ter sabedoria, tem que manejar bem a palavra da verdade, tem que ser fiel, marido de uma só esposa, não tem que ficar se dando ao luxo de ir atrás de vãs doutrinas, não pode ficar cometendo atos ilícitos, é uma série de coisas. Ou seja, o diácono daquela época era verdadeiramente um homem transformado. Então, que Deus faça isso na nossa geração. Levante pessoas transformadas, não que não tenha, mas que tenha muito mais, em nome de Jesus. Para que eles pudessem continuar instruindo no ministério da palavra. Então, o compromisso era esse. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva. E a mensagem de Cristo foi o fundamento. O segundo tópico desta síntese, a doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constituiu o fundamento da igreja, não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam. Então, quem realmente fez acontecer foi o quê? O que eles ensinavam, a doutrina. Não tem que inventar moda, meu irmão, para pregar. Não siga esse tipo de pensamento, de filosofia. Siga a Bíblia, siga a doutrina. Não tem que inovar, não tem que trazer de fora coisas do mundo, não tem que trazer, igualar a igreja com mocidade mundana. Não, porque os jovens de hoje, se não fizer, eles não vão aceitar. Meu irmão, se você não for cheio do Espírito Santo, você nunca vai convencer ninguém. Então o primeiro passo é ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Buscar a palavra. Então as pessoas vão te seguir. Então você vai ser uma pequena pedra de fundamento que vai fundamentar vidas. Que vai poder fazer o quê? Transformar, estruturar vidas. Você vai servir de base e de alicerce para transformar vidas. É muito simples. É claro que aí vai ter que orar. Vai ter que parar com esse negócio de não, eu faço e acabou, é do meu jeito. Vai ter que parar com rebeldia, vai ter que parar de desacatar o pastor, vai ter que parar de desacatar a sua liderança, vai ter que parar de atravessar um monte de coisa que você vive atravessando, vai ter que parar de fazer essas panelinhas, facções, contendas, pequenos grupinhos para tentar derrubar alguém. Vai ter que parar com essas coisas. E isso, pessoas que geralmente fazem isso têm prazer em ser esse tipo de rebelde, um Corá da vida, um Datão, Abirão, um Sambalate, um Tobias, um Gesem. Tem prazer, tem prazer.
né? Então, o que a gente vai fazer? Se o teu prazer está na confusão, a gente não pode fazer nada, tem que orar para que Deus possa abrir teus olhos. Se assim, você também aceitar, né? Quando ele abrir, você queira realmente a transformação. Porque não adianta estar na igreja, não adianta ter um ministério ou um cargo. Tem que ser de fato transformado e regenerado, como as lições passadas nós temos visto, em nome do Senhor Jesus. Então, é Jesus quem é o fundamento disso tudo. Então, não tem que inventar nada, certo? Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Eles mudaram aproximadamente 70 a 90 anos de apostolado desses primeiros apóstolos, que são os discípulos que andaram com Jesus. Eles fizeram uma diferença, mas eles inovaram, porque eu acredito que em 90 anos muita coisa muda, correto? Em 50 anos muita coisa muda. O Brasil, em 40 anos, teve uma evolução apoteótica, gigantesca. Não é verdade? Então, tá na Bíblia mesmo. Oh, glória, Cleito. Então, analisa. Se eles, com uma evolução no seu tempo, não inovaram a palavra e simplesmente pregaram a sã doutrina, por que é que tem que ficar inovando a palavra agora? Por quê? Por que eu tenho que trazer isso para... então, esse papel vermelho, ele vai significar o sangue do Cordeiro. Todo mundo vai pegar um papelzinho aqui agora, isso vai simbolizar o sangue do Cordeiro. Eu vou inovar para quê? Eu vou pregar, Jesus Cristo é o Deus vivo, morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou o terceiro dia. Você quer? Você quer? Se você quiser, está escrito, quem quiser e crer vai comer o melhor dessa terra, vai ter para emprestar. E Deuteronômio funciona, 28, funciona. Por quê? Porque você está aceitando a regeneração. Mas isso tem que aceitar a sã doutrina, sem ficar inovando. Jesus já fez a adequação para a igreja, já fez a fundação de um novo tempo. É aquilo e ponto final. Entendeu? Então, não adianta. O conceito não vale como ensinamento, mas a sã doutrina é o ensinamento. Ela é o fundamento dos apóstolos. Olha só, os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Romanos 6:17, 1 Timóteo 1:3, 2 Pedro 3:16. Depois medita lá nesses textos. Assim como não se pode mexer na pedra angular, porque ela tinha 12 metros lá no templo, uma pedra que não tinha como mexer nela. Ela foi fundada, ela foi preparada e posta. Quando ela foi posta, impossível de mexer agora. Deixa ela aí. Não tem como mais mexer, tanto que as escavações estão lá e eles encontraram nas ruínas do templo esta pedra intacta lá. Está um pouquinho assolada pelo tempo, mas ela está lá. Não foi removida na destruição. Não tem como. Removem tudo, menos a pedra angular. A pedra principal, posta ali no canto para ser a pedra de fundação, a pedra que serve de base. Não tem como ser movida. Entendeu? Então, se não tem como ser movida essa pedra, a lição está apontando, segundo a Bíblia, que não tem como mexer na doutrina. Ela é fixa. Assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocar o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Não pode violar. Né? Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. Irmãos, é muito perigoso. É muito perigoso mexer na Bíblia. É muito perigoso pegar essas versões de hoje, umas versões abomináveis, que distorcem a verdade dos textos. É muito perigoso. Tem umas versões de Bíblia, a maioria delas, dessas novas Bíblias aí, elas servem de escândalo diante de Deus. Servem de destruição do caráter bíblico, do caráter verídico da palavra. Então, cuidado com essas versões de hoje, versão de um monte de coisa, versão para jovem, versão para isso, versão para aquilo. Pelo amor de... Gente, as pessoas, elas são loucas. Elas vão atrás de tanto absurdo para tentar adequar a palavra ao seu ego. Meu irmão, leia a palavra e aceite a sua repreensão. Porque a repreensão da palavra, ela cura o nosso interior, ela faz o nosso espírito se alegrar, porque quando somos repreendidos pelo Senhor, então nós somos por Ele também transformados. Cuidado com essas versões aí, porque é absurdo, distorcem a originalidade do apontamento da sua eficácia. E se isso for mexido, mexeu e foi violada. E se foi violada,
Jesus disse, as minhas palavras não hão de passar. Então, se violaram alguma coisa, sabe o que fizeram? Arrancaram, machucaram aquela pedra fundamental, correto? Aquela pedra de fundação. E se isso aconteceu, meu querido, Apocalipse 22 está asseverando acerca disso. Ai daquele que tirar, ai daquele que acrescentar. Meu amigo, Deus vai retirar sua parte no reino dos céus e ainda vai acrescentar todas as pragas deste livro sobre esta pessoa e ainda vai lançá-la no inferno. Misericórdia. Que Deus perdoe você se fez isso aqui até hoje, mas crie hoje um espírito de adoração no seu coração para seguir a palavra. Lucas 21, 33 está escrito essa referência, né? A Bíblia de Estudo Pentecostal, ela ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Nada que vem depois anula. Jesus. O que é um testamento? Está assinado. Nós, na aula passada, vimos um pouquinho sobre isso. Um testamento está assinado. Foi carimbado e foi marcado pelo selo de sangue. Como alguém, um homem mortal, tendo a sua vida finita, ter a coragem, com todos os seus pecados que fedem nas narinas de Deus. Como pode ter coragem de violar o texto sagrado? É perigoso. Terceiro tópico, finalizando esta síntese, partindo para o último subsídio e então conclusão. O testemunho dos profetas. A palavra grega profetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. Tem 3 tipos de profeta no Velho Testamento. Eu fui pesquisar e fiz uma anotação. A primeira é Navi. Navi significa porta-voz de Deus. Então, tinha um tipo de profeta que era o porta-voz. Ele vinha como mensageiro de Deus. Era um estilo de apóstolo do Velho Testamento. Roê significa o que vê. Aquele que tem visões e revelação. Esse é o segundo tipo. Roê, então, ele é aquele que tem a visão. E ele vê o futuro. Ele chega diante dos reis e diante da igreja, na época, diante dos judeus, e falava assim, olha, por exemplo, Jeremias, se esta nação contra a qual eu falar se converter do seu mau caminho, então eu vou me arrepender do mal que planejei fazer. Mas se não, a Babilônia vai vir e vai arrebentar com tudo isso aqui. O Navi significa o tipo de profeta como Natã, que profetiza para Davi, dizendo assim, ó, Deus está vendo isso aí, ó. Eu sou porta-voz de Deus. Deus viu esse teu pecado aí. Cuidado. E o terceiro é o Rosê, aquele que prediz antes de acontecer. Todos eles tinham um pouquinho esses grandes profetas aí que eu falei, eles tinham um pouquinho desses dons em si, mas existiam também os profetas que eram distintos. Um que só tinha visão, um que só era porta-voz, e o que vê antes de acontecer. Ele via antes de acontecer, que nem Isaías. Ele viu tudo antes de acontecer acerca do Senhor Jesus. Isaías viu tudo, contou para nós. Então, Isaías era o tipo do profeta Rosê, que ele viu tudo e nunca viu suas profecias acontecer. Por quê? Porque ele profetizou só sobre o Messias. E ele vai lá e profetiza sobre o Messias. Ele não viu acontecer, mas ele viu antes de acontecer. Por isso que quando ele foi cerrado ao meio, a história diz que ele foi cerrado ao meio por causa da sua profecia, ele então, porque era uma loucura, a sua geração não tinha mentalidade para entender o que ele falava. Assim é hoje, irmão, nós estamos numa era da tecnologia e agora a igreja é tão poderosa de Deus, os verdadeiros adoradores, que eles pregam e eles provocam um desconforto até na maioria dos crentes da própria igreja. Por quê? Porque ele está pregando uma coisa gloriosa demais. Somente um homem que busca o Espírito Santo para poder conseguir entender um pouquinho e absorver, falando, meu Deus, o que ele está pregando ali, nossa, é de Deus. Nossa, o Espírito Santo vai me levar para morar nas alturas. Em nome de Jesus. Então, a maioria vai sentir desconforto porque a palavra é isso. Ela é loucura em qualquer tempo. Ainda hoje, com todo o avanço da tecnologia, a palavra ainda fala de coisas que a mente de muitos não consegue discernir e fala assim, vou serrar esse cara no meio. Vou arrancar esse cara, vou fazer de tudo para ele cair. Vou fazer de tudo para arrancar ele do ministério, para arrancar da posição que ele está. Porque não consegue compreender. Olha aqui.
Então, a ordem da frase de Efésios 2:20, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Agora nós começamos a esclarecer. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do ministério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição da promessa, então no passado eles não tinham, mas agora tinham, se converterem, obviamente, e também o próprio judeus, eles vão ter que aceitar o Messias, senão eles também não serão aceitos para serem igreja, né? No corpo de Cristo e eram participantes da promessa. Foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento, lá em Efésios 3, do 4 ao 6, você vê isso. Assim, os profetas neotestamentários, que falaram inspirados pelo Espírito Santo, segundo Pedro 1:21, perfazem o alicerce da igreja de Cristo. Então, os profetas anteriores, eles moldaram o alicerce, prepararam tudo, e agora vêm os profetas do Novo Testamento revelando tudo. A síntese do tópico aqui é: a igreja está edificada sobre a pedra angular, que é o próprio Cristo. O seu fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas bíblicos. Lembrando que não me venha inventar moda. Jesus é o mesmo, a palavra é imutável. Por mais que avance tecnologia, por mais que avance tudo, é com a Bíblia que se faz o evangelho. É à luz da Bíblia que se prega a palavra. Não tem que trazer versões que se adequem, que venham se adequar à mocidade. Não, não adianta. É a palavra viva, é a palavra viva que é eficaz. Pelo amor de Deus, irmãos, os judeus, eles dão um show até hoje na igreja, que a igreja tem que exercer esse tipo de posicionamento. Mas os judeus faziam o quê? Seus filhos eram criados segundo a cultura bíblica, a cultura do seu povo, lembrando que eles eram o povo de Deus. Cresciam sabendo as maravilhas de Deus. Olha, Deus, ele abriu o mar. Deus, ele fez isso. Deus é com você, meu filho. Nunca se esqueça. Você está crescendo e Deus é com você, meu filho. Mas não, é mais fácil dar um celular na mão do filho para calar a boca dele e jogar ele no canto. Bota essa mentalidade para ser realmente um edifício em fundação, em aperfeiçoamento. Porque senão, meu irmão, você nunca foi realmente participante do Cordeiro de Deus. Quem é participante do Cordeiro de Deus vai ter que ter essa transformação. Senão ele não conhece a Cristo. É a Bíblia. Então não tem que ter modinha nem nada. É a Bíblia, ponto. Partindo para a última síntese, que é a terceira, edificados para a morada de Deus. Então nós estamos sendo preparados, somos sabedores que Jesus é o fundamento, que Jesus é a pedra principal, foi ele quem fundou e que é ele quem segura toda a estrutura. Mas também estamos vendo que não tem que inventar moda. O evangelho é o evangelho e ponto final. A estrutura, a argamassa ali que gruda, que faz a estrutura permanecer em pé, ela é a palavra, é a doutrina. Este é o fundamento, é a doutrina da palavra, que está fundamentada pelos apóstolos e profetas acerca de Cristo. Ao edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes, lá em Efésios 2:21. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas. Peraí. Eu vou ler de novo porque alguém pode não ter entendido. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas. Colossenses 2:2, 1 Coríntios 1:10. O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Meu irmão, aqui está falando sobre realmente o crescimento. Ou seja, a obra para permanecer em pé. A obra precisa estar bem ajustada. Você está bem ajustado com a igreja? Está bem ajustado com o irmão? Você está seguindo o evangelho em união, em unidade, e não em guerra, e não em rebelião contra a igreja? Porque é isso que está dizendo aqui. Isso é o que está dizendo aqui. Se isso não está acontecendo, você é uma parcela que vai ser, infelizmente, substituída. Pastor, eu sou insubstituível. É nada. O evangelho é do Senhor.
E ele tira quando ele quiser. Então, para que você não seja tirado, não adianta trocar de igreja, que nem troca de roupa, para poder ser um edifício em fundação, em construção. Você precisa simplesmente aprender a avaliar suas atitudes e reconhecer seus próprios erros e começar a partir para um ajuste ao lado de todo o corpo. Porque o corpo bem ajustado, este sim terá poder e crescerá. Então, a igreja só cresce assim. O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Cristo não é amigo da contenda, não. Romanos 14, 15 e 16, 2 Coríntios 13 e 11, vai dizer essas coisas. Eu vou ler aqui o 2 Coríntios. Vamos ler o Romanos 14, tá? Tá logo após Atos mesmo. Tá em aberto aqui já. Então é o Romanos, capítulo 14, né? E o versículo é o de número 15 e 16, que vai nos dizer assim: Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, mas se alguém a tem por imunda, então para esse é imunda. Se por causa da comida e se entristece teu irmão, já não andas conforme o amor. Não faças perecer por causa da tua comida aquele que em Cristo morreu. Olha só, aqui está falando de conceito. Conceito. Ah, mas eu sou desse jeito e quem quiser que me engula. Olha o que a Bíblia está dizendo. É amor fingido. Não está em união com o corpo de Cristo. E lá isso aqui é em Romanos, né, 14. Mas aqui nós vamos ver também agora o 2 Coríntios, capítulo 13. Você vai entender que não adianta. A igreja não é feita de conceitos. A igreja é feita do evangelho. Não adianta. Por isso que eu não gosto quando vem com filosofias para cima do altar. Ah, não, porque com versículos filosóficos e tal. O evangelho não tem que inventar moda. 2 Coríntios 13. E o versículo 11 diz assim: Quanto ao mais, irmãos, a Deus. Regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer. Vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco, só se viver em paz. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. Gente, tem que aprender a ter comunhão, porque senão não vai ser um corpo bem ajustado. Então, nesta caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito Santo. A primeira coisa que o salvo começa a fazer é ser obediente. Meu Deus. E então ele passa a evidenciar o fruto do Espírito. 1 Pedro 1,14 e Gálatas 5,22. Sabe o que eu fico imaginando? Eu não sei como que essas pessoas conseguem falar do Evangelho. Não é possível. Não é possível que falem do Evangelho sem amá-lo e sem lutar para ser o que o Evangelho está pedindo. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo. Efésios 4:13. Então, ele vai prosseguir até alcançar a medida de Cristo, que é a medida da estatura de um varão perfeito. Então, terá um tempo, sim, mas é um tempo de transformação, não é um tempo assim, não, eu estou aqui e quando Deus quiser ele me transforma. É eu quem preciso buscar e beber a água desta fonte. É de fora para dentro. Se eu não buscar a presença dele, ele não vem até mim, ele não se manifesta. Está escrito que quem beber desta água de fora, o seu interior, do seu interior, saltará para fora. Rio de água viva, ou seja, a transformação. Fluirão rios de água viva no seu ventre. Então ele bebe da fonte que é Deus, ele continua bebendo, 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 bebendo. O seu interior começa a se contorcer por fazer a vontade de Deus. Então ele começa a transformar pessoas ao seu redor. Pelo amor de Deus. Precisa beber desta água. Precisa. Então ele vai crescendo à medida que vai crescendo, então vai chegar à medida de Cristo. Pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor. Olha que lindo isso aqui. Pois todo crente bem ajustado. Não é todo crente. É todo crente
bem ajustado. Torna-se templo santo no Senhor. Então, Efésios 2:21 vai apontar para isso. Templo santo do Senhor. A referência é, a palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote, meu Deus, com Deus. Hebreus 9:7. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo, 1 Coríntios 3,16, separado do pecado. Quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Irmãos, você está entendendo? O santo dos santos, somente o sumo sacerdote podia se aproximar dele, falando em relação ao homem. Era o único homem que podia, tinha autorização para chegar no santo dos santos, porque a presença de Deus era poderosa demais e consumia, e ele tinha que ter um preparo anual. Ele só podia entrar 5 vezes na sua vida diante do santo do lugar santíssimo, porque senão ele morreria no santo dos santos. Então, olha o que Deus está falando. Esta presença que estava lá está dentro do verdadeiro cristão. E não te consome, por quê? Porque ela consome pecado agora. E como eu disse no início, o Espírito Santo serve como ele mesmo nos blinda da sua própria presença, para nós não morrermos. Então, agora nós temos que levar essa presença para as pessoas. Porque se essas pessoas não verem essa presença em nosso interior, o que essas pessoas vão ver? Elas não vão crer verdadeiramente no Senhor. Elas vão falar assim, que Deus é este? Olha só, isso é a igreja. Essa é a igreja? Este é o povo de Deus? Ah, eu não vou ser crente. Mas Paulo está dizendo, vocês agora são esse templo, essa presença no lugar santo está dentro de vocês, e vocês agora têm que transportar esta presença para milhares. Vão mostrar esta presença para o povo. Então, separado do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Passa a viver em santidade. 1 Pedro 1,15 e 1 João 1,7. Vamos ver aqui o que está dizendo no 1 Pedro. 1 Pedro 1,15. Ele vai dizer assim: antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. E o 16 ainda diz mais: pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Depois você lê essa carta aqui, que essa carta é importante ser lida. Vai doutrinar acerca do que a Bíblia ensina. Então, se Jesus é santo, também vimos ali, um pouquinho anterior a esse momento, que nós somos uma pequena pedra, uma pedra viva, tá? Então nós somos o quê? Os pequenos cristos, aqueles que servem de alicerce e de fundação para construir vidas, histórias, transformar destinos. Essa presença está em nós para que sejamos isso. E olha que coisa linda aqui. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada do Espírito Santo. Efésios 2:22, Hebreus 4:14 ao 16. E o último ponto aqui é a morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Irmão, você avaliando a si mesmo, você consegue identificar a si mesmo como morada permanente de Deus e tendo uma comunhão íntima com Deus? Espera aí, deixa eu explicar. Porque para isso acontecer, você tem que ser cheio do Espírito Santo e transbordar fé. Porque a maior característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo é fé. Fé. Ela luta, ela resiste. E não é só porque ela é crente que ela tem fé. Eu sou crente há 20 anos, nunca desviei, eu tenho fé. Tem um pouquinho, talvez, mas vive oscilando. Mas tem que ter uma fé tão viva, capaz de o tempo todo ter palavras de esperança, de vida eterna, de direcionamento. Fala, não vai dar certo, está repreendido o demônio, agora vai cair por terra, Satanás.
saia da vida deste homem, saia da vida dessa mulher. Eu sou cheio do Espírito Santo, eu dou ordem aqui, eu mando no mundo espiritual, em questão de Satanás, eu mando embora e convoco os anjos de Deus. Vai, milícias angelicais, cerquem essa casa, cerquem esse ambiente. Senhor, Espírito Santo de Deus, batiza este homem com o teu poder. Você tem essa intimidade? Tem que começar a ter. Busque essa intimidade. Claro que é uma construção, tudo bem, independente dos anos que você está na presença de Deus. Isso é uma construção. Se até aqui você não tinha ouvido que para você realmente ser chamado de templo do Senhor, você tem que ser cheio do Espírito Santo e ter essa comunhão com Ele, então agora você acabou de ouvir. Ouviu e você precisa ser. Precisa fazer jus ao mandamento divino. Precisa ser como os apóstolos, capazes de largar mão de suas empresas, de seus lucros e adorar a Deus e contemplar que nunca na sua vida vai faltar um grão de arroz, um grão de feijão, nunca vai faltar um remédio para o filho e, se possível for, nunca vão ficar doentes em o nome de Jesus. Por quê? Porque eles entenderam que não é simplesmente eu dizer eu sou dependente de Cristo, é eu ser cheio do Espírito de Cristo. Sendo cheio do Espírito Santo de Cristo, eu estou perto do Pai. E se eu estou perto do Pai, o Pai não é miserável. O Pai é o Rei dos Reis. O Pai é o Senhor dos Senhores. O Pai é o Senhor da glória. O Pai é a videira verdadeira de Israel. O Pai, Jesus, o Espírito Santo, tem que habitar no ser. Tem que habitar no ser. Senão... E meu irmão, é só ler a Bíblia. Jesus, por um acaso, foi covarde em algum momento? Então um cristão não pode ser covarde. Tem que ser corajoso. E enfrentar Covid-19, pelo amor de Deus, Jesus olha para isso e fala assim: é lepra que você tem, meu filho? Seja curado dessa lepra. É fluxo de sangue, minha filha? Vai, tua fé te curou. Senhor, tem misericórdia de mim. Tua fé te salvou. Minha filha está endemoniada. Vai, tua fé te salvou. Centurião vai falar: Senhor, não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, mas diga uma só palavra e o meu servo será curado. Seja feito conforme a tua fé. Isto é Jesus. Cadê Jesus em você? Cadê essa presença em você? Isso é ter intimidade com o Pai. Dar ordens no mundo espiritual e refletir no mundo espiritual. Isso é fruto do Espírito Santo. Vamos ter fruto? Vamos parar de pensar que ter um carro, uma casa, um emprego muito bom é fruto. Isso são bênçãos que Deus te deu por misericórdia. Deus podia ter dado para outro. Tem alguns que são milionários porque Deus fez ser. Tem alguns que nunca vão ter muita coisa porque Deus quer também. Porque Deus conhece o seu coração, se vai desviar ou não. Mas a verdade em tudo isso é que Deus não quer que ninguém passe fome mesmo. Deus não quer que ninguém seja miserável. Porque uma pessoa miserável é a primeira característica que ela não é um cristão. Ela não é cheia do Espírito Santo. Pode pular na igreja. Só sentiu a alegria da presença dele. Mas ela não é cheia do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não é miserável. Agora, o fato aqui é que intimidade com Deus é outra história. Ser morada do Altíssimo permanente é outra história. Busque isso, isso é apaixonante. Eu falo disso com paixão. Eu falo disso aqui, meu Deus do céu, com vontade de morar no reino do céu de uma vez, acabar com isso aqui tudo. Eu não tenho medo de morrer não, meu irmão. Crente que tem medo de morrer, misericórdia, nunca conheceu Jesus e já está candidatado para ir para o inferno. O crente tem que ter alegria por conhecer o rei. O Paulo dizia: Senhor, encerrei minha carreira e guardei a fé. Eu quero logo de uma vez conhecer o Senhor. Todos os anos da sua vida ele buscou isso. Se um cristão não busca isso nos anos da sua vida, por mais que ele busque lá no culto, na igreja, não, você tem que ter isso na hora que você acorda, na hora que você está trabalhando, na hora que você está na sua casa, na hora que você está comendo. Meu Deus, eu preciso ser salvo, eu quero ser salvo. Senhor, eu quero entrar no teu reino. Deixe que o mundo fale que você é louco, já disse, o mundo com toda essa sua tecnologia. E os crentes natural, não vou chamar de cristão, os crentes naturais, porque um cristão é espiritual. Um crente natural, ele não pode, de maneira nenhuma, discernir você. Ele vai te chamar de louco mesmo. Ele vai falar que está tudo errado isso que você está fazendo, porque ele busca bem material. Ele busca providência. Eu busco salvação. Busque salvação.
e as demais coisas serão acrescentadas. Está escrito. Em primeiro lugar, buscar o reino de Deus. As demais coisas, meu irmão, vai ser acrescentada. Senhor, seja feita conforme tua vontade. A oração do Pai Nosso revela tudo isso. Mas as pessoas buscam só o material. Triste cenário. Mas amém. Então, aqui faz alusão, né, à morada de Deus. Faz alusão ao tabernáculo de Deus, ao templo israelita, indica lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se o templo santo do Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio do Espírito, do seu Espírito, e que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes. A igreja formada por judeus e gentios. Tudo que está afastando você de fazer a obra do Senhor mostra que você não tem comunhão íntima com Deus. Porque se algum tipo de obstáculo impede teu serviço diante da vocação que Deus te colocou, diante da comissão a qual você foi alistado, diante da obrigação a qual você recebeu de pregar o evangelho, não só pelo Facebook, Messenger, ou por uma ligação, ou quando você vê alguém lá na escola, em qualquer lugar, mas a tua missão também de ser a igreja, acima de tudo, e de servir a Deus na tua vocação, aí na tua liderança, aí como um líder, como um pastor, como um presbítero, como um evangelista, como um líder de departamento, enfim, como um pregador do evangelho. Você é embaixador de Cristo. Faça chuva ou faça sol, você tem que estar lá. Olhe para o presidente da República. Faça chuva ou faça sol, o cara vai ter que fazer acontecer. Isso porque ele está fazendo uma coisa humana, carnal. Agora, o crente que faz para o Deus vivo, o Deus imortal, o Deus que não tem princípio de dias, vive com dor de barriga. Eu não posso fazer. Está errado, não tem comunhão íntima com Deus, não conheceu a maravilhosa graça ainda. Ele experimentou gotinhas de poder, mesmo que o Espírito Santo tenha batizado ele com o seu poder. Batismo não significa salvação e muito menos que você já é uma morada do Altíssimo. Você precisa todos os dias ser habitação. É a mesma coisa, uma referência para concluir. Imagina a tua casa. Hoje você mora aí, amanhã você sai e quando voltar tem outra pessoa morando na tua casa. Mas a casa não é tua? Não, a casa está aberta, qualquer um que quiser entra. Se você largar tudo aberto, vai chegar e vão entrar lá e vão ficar lá. Assim é muitas vidas que estão em meio à igreja, infelizmente. Estão abertos a qualquer coisa. Um dia o diabo vem, reina, outro dia vem Deus. E Deus não reina, porque para Deus reinar ele tem que ser mesmo o proprietário. E para ser o proprietário, alguém vai ter que dar para ele essa casa. E esse alguém é você, vai ter que entregar a tua vida para ele. Então ele vai habitar. Porque senão não vai acontecer. Você precisa entender isso. Que a habitação é estar disposto o tempo todo. É para Deus, estou disposto 24 horas, de madrugada, de manhã. Então o horário, né? Nossa, o tempo. Nossa, isso. Nossa, aquilo. Sabe por que um líder é diferente? Porque um líder, vendo todas essas coisas, o líder está lá. Essa é a diferença do líder e os demais. Os demais querem muito fazer muitas vezes. Fazem um pouquinho, mas o líder está lá. O líder é diferente. O líder, faça chuva, faça sol, está liderando. Então, veja isso nas suas lideranças, busque isso nas tuas lideranças e aprenda a fazer isso. E se você é um líder, faça isso com excelência, até para ser exemplo para os demais. Amém? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. A conclusão desta nossa lição, que é linda, é uma lição quebrantada, exortativa, mas quebrantada. E olha a conclusão. A comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que todos cheguemos à unidade da fé, Efésios 4, 12 e 13, a pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Eu vou ler de novo. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas
não podem ser revogados. Não interessa se a igreja A, B, C, D prosperou fazendo um negocinho. Não é a multidão que está lá que representa Deus, mas é a transformação pessoal de uma vida, uma por uma, que nem o meu livro que eu escrevi sobre Robert Hakes, sobre a EBD. Robert Hakes me inspirou, por quê? Porque ele transformou um por um. Ele decidiu fazer escola bíblica dominical sobre a vida de crianças, transformando pessoalmente, vida por vida. É isso que é evangelho. É quando você não fica... Se você quer realmente que as multidões venham, mas querer é uma coisa, mas você tem que ter uma consciência. Eu preciso ser um agente transformador de vidas. Eu preciso ser realmente o fogo de Deus que vai polir essas pedras preciosas. Eu sou o templo do Altíssimo. Dentro de mim tem uma labareda de fogo. E eu preciso, pelo poder da palavra, junto ao fogo que ela traz, revolvendo em mim, transformar uma vida. E quando essa vida é transformada, então você dá glória, você fala coisas tremendas. Eu compartilhei aí no meu Facebook lá, uma devocional do pastor Carlinhos, lá de Arapoti. E o pastor Carlinhos, ele deu um testemunho, eu nem sabia que ele ia falar, ontem isso. Ele deu um testemunho acerca de uma mulher que foi curada instantaneamente, a partir do momento que eu estava pregando, numa quarta-feira, lá em Arapoti, e ela foi curada instantaneamente. Eu disse que ela seria curada. Então ela foi curada. Sabe o que significa isso? Isso no ano passado, finalzinho do ano passado. Olha o que Deus fez. Foi a minha última viagem missionária. Olha o que Deus fez. Poder da palavra. Rios de água viva tem que fluir do seu interior. Transforme vidas, uma por uma. Uma por uma, meus irmãos. E assim eu concluo essa escola bíblica dominical dizendo o seguinte. Eu vou ler e dizer isso aqui, ó, para você. Seja edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Não precisa inventar moda. Para segurar as irmãs do ciclo de oração, para segurar essas jovens da mocidade, para segurar os varões do grupo de varões, as pessoas precisam se converter dos seus maus caminhos. E ponto final. Para se converter, você não tem que ser tirano, mas você tem que ser exemplo. Você tem que ser cheio do Espírito Santo e levar o Espírito Santo para elas. Então, pelo poder da palavra, você vai transformar a vida delas, porque elas vão ver Deus na sua vida. Agora, se você ainda é o velho homem e ele vive aí, você rugindo como um leão, tem que tomar cuidado. Quem tem que rugir como um leão é o poder de Deus aí dentro de você. Porque senão você ainda está fundamentado sobre a areia que é Satanás. Em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo, meus irmãos. Sejam cheios do Espírito Santo. Transbordem a graça desse Deus hoje, aí durante o dia, esse domingo maravilhoso, ou quando forem assistir essa live, ou até mesmo porque a gente vai postar no canal do YouTube, quando forem assistir, sejam cheios do Espírito Santo, transbordem de alegria e tenham comunhão uns com os outros. Amém?